Tem que colocar o código aí, qualquer coisa. Para ficar ligado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Irmãos, a primeira live do ano. E nós estamos aqui na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Estamos aqui exatamente para levar a Palavra de Deus a cada um de vocês. Irmãos, só estamos... Dá para ver, ali em relação ao som, só conferindo aqui a questão do som. Para a metade. Tá bom. Então o que acontece? Estamos aqui no Ministério da Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, e nós estamos aqui exatamente com o intuito de levar a Palavra do Senhor Jesus Cristo até a vossa vida. Irmãos, a missão é árdua, a missão é dura, mas é necessário compreendermos e entendermos uma coisa, que nós temos que seguir em frente, temos que batalhar, temos que lutar, temos que guerrear, mas com sabedoria e, melhor dizendo assim, com a presença do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não adianta querermos pular para outro canto, olhar para a direita ou para a esquerda. O nosso foco deve ser o Senhor. Que o Senhor esse ano, através dessas lives, possa tocar na vida de muitas pessoas. Que pessoas venham ser curadas, que pessoas venham ser libertas, que pessoas venham se salvar, ou melhor dizendo, conseguir a salvação através da palavra de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essas pessoas venham sair do fundo do poço e ter uma vida estruturada na presença do nosso Deus. Que assim suceda em nome do Senhor Jesus. Vamos ao início com uma oração. Espírito Santo, ó Senhor, estamos aqui em Tua presença, Pai. Ó Senhor, unifica-se que o nosso canal esteja disponível, Pai, porque não somos nós, é o Teu Espírito. Que a Tua graça seja sobre a nossa vida, Pai. E aquelas pessoas que forem assistir, Senhor, que elas sejam abençoadas por Ti, Pai. E a maior bênção seja que a palavra penetre no coração de cada uma delas, para que elas venham conhecer o verdadeiro Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vamos trocar esse celular por isso aqui, Se quiser pode conectar aqui, entendeu? Eles que sabem. Quando vocês fazem isso aí, eu vou falando. Irmãos, a Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, é um ministério sério, comprometido a ajudar aquelas pessoas que buscam realmente, que querem realmente uma libertação. Então o que acontece? É necessário compreendermos uma coisa: a importância de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque há lutas, existem lutas em nossas vidas que não iremos conseguir sem a presença do Espírito Santo de Deus. Existem lutas que não vamos conseguir vencer sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? É necessário nos recorrer até Ele, é necessário buscarmos a sua presença, buscarmos a sua face, porque o que seria de nós sem a sua presença? O que seria de nós sem a presença do nosso Deus, o Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? O que seria de cada um de nós? Vamos falar, como nós já temos esse ano triplique, que esse ano quadruplique, para que as pessoas venham ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. Não estamos aqui atrás de dinheiro, não estamos aqui atrás de fortunas, estamos aqui atrás que a vossa alma adquira a salvação, que a vossa alma tenha um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com esse propósito. Não importa a idade, não importa como foi que chegou até Jesus, o importante é estar na presença de Deus. Então o que acontece? Que você possa se chegar até o Espírito Santo, que você possa conhecer o Espírito Santo. Aqui
pessoas que deram oportunidade a esse ministério foram curadas de câncer, de doenças, de epilepsias, de dores nas pernas, nos braços, de as coisas são possíveis para aqueles que estão enfermos e os médicos dizem não tem mais como, vem Deus e decreta cura. Para aqueles que estão oprimidos, opressos, deprimidos, para aqueles que já não têm mais esperança de vida, vem o Espírito Santo e deixa claro: eu sou o renovo de cada dia. Para aqueles que estão em prisões e dizem, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais como sair daqui, vem o Espírito Santo como um libertador e se apresenta assim como se apresentou a Moisés e deixa claro: eu sou aquele que liberta o povo do Egito. Agora, com essa palavra, cabe a cada um de vocês compreender uma coisa: Deus é capaz de tirar você do Egito, mas a escolha do coração de deixar ou não o Egito dentro de você é sua. Muitos de Israel preferiram deixar o Egito dentro de si, mas nós devemos aprender como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, tirar a Babilônia de dentro de nós, tirar as contaminações de dentro de nós, ou melhor dizendo assim, não deixar o exterior afetar o nosso interior. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles quatro amigos, foram capazes de olhar para toda a Babilônia e dizer: podemos morrer, podemos perecer, mas tem uma coisa que não podemos fazer: negar a existência do nosso Deus, o Deus de Israel. Olha a situação da qual eles estavam vivendo. Daniel, Azarias, Misael e Azarias estavam fazendo o quê? No meio da Babilônia, no meio a um povo corrompido. Eles olhavam e diziam: não iremos negar o nosso Deus. O povo de Israel negou. O povo de Israel agora sofre um castigo por causa que preferiram adorar outros deuses. O povo de Israel estava passando suas consequências merecidas, mas eles quatro foram exemplo em meio a uma nação. Eles quatro foram exemplo em meio a uma cidade, a um estado, a um país do qual, enquanto muitos estavam se entregando a ídolos, eles estavam servindo ao Deus vivo. E aqui nós estamos como exemplo. Queremos ser também exemplos para o nome do nosso Deus ser glorificado, porque não adianta falarmos por boca, porque as palavras irão se desvanecer, mas o que adianta nós iremos fazer, as atitudes, a obediência à palavra do nosso Deus, temos que praticar, temos que realizar, porque é através dessa palavra que nós temos que entender uma coisa: Deus é glorificado em nossas ações. Aqueles que têm boas obras diante dos homens atraem a presença do Espírito Santo. Aqueles que, entendam uma coisa que eu ainda vou chegar em outro ponto em meio a isso, aqueles que fazem boas obras glorificam o nome do nosso Deus. Agora entenda uma coisa: a boa obra não vai te levar ao céu. O que te leva ao céu é a fé, é se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que sabem fazer caridade, mas não sabem renunciar ao pecado. Tem muitas pessoas que sabem doar ao necessitado, mas não sabem se reconhecer como necessitado perante ao nome do nosso Deus. Tem muitas pessoas que até mesmo ajudam, mas não querem ser ajudadas pelo Deus vivo. Então o que acontece? Devemos compreender que é uma coletividade, uma complexidade, ou melhor dizendo, uma simplicidade, para vocês ficarem mais por dentro.
Quando nós temos a fé, nós, consequentemente, pela verdadeira fé, iremos obedecer a palavra do Deus vivo. E através dessa obediência, o que vai acontecer? A presença de Deus estará sobre nós. O Espírito Santo estará em nós para fazer a boa obra, para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que realmente derem ouvidos venham adquirir a salvação, venham conhecer verdadeiramente Deus, porque tem muitas pessoas que pensam que conhecem, mas na verdade não conhecem, e estamos aqui com esse propósito, o propósito de levar a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo até vocês. Essa live, ela está nesse momento na plataforma do Instagram, não sei nem se pode falar porque talvez seja cortado, não sei, mas vamos lá. Mas vai para outras plataformas também, seja YouTube, Kawaii. Vamos falar sobre a palavra de Deus e vamos expandi-la. Não vamos nos envergonhar do nome do nosso Deus. Se o governo, se muitos se levantarem contra a obra do Senhor, não irão prevalecer. Porque a obra do Senhor é aquela que prevalece, a obra do Senhor é aquela que continua, a obra do Senhor, ainda que os romanos lá atrás quiseram parar com o Coliseu, não conseguiram, ainda que o próprio diabo quis ceifar a vida de muitos pertencentes à igreja, não conseguiu, porque enquanto mais matava, mais a igreja se multiplicava, e quanto mais ele ceifava, mais a igreja multiplicava. O que é isso? Nós entendemos uma coisa: a obra de Deus, ela não para. E se nós hoje estamos aqui, é porque alguém lá atrás foi capaz de suportar tudo por amor ao Evangelho de Cristo. E nós estamos também com essa missão, suportar tudo por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui esse ministério é apresentado a vocês, IBR, Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, cultos, domingo, quarta e sexta, às 19h30 da noite, às 8 da manhã até às 15 da tarde do dia de domingo, estamos em consagração. Nas segundas-feiras, esse ano, nós vamos estar em todas as segundas-feiras com o propósito de levar a palavra do nosso Deus até vocês, através de lives, através de chegar assim até vocês, que não podem chegar aqui por causa de uma distância, mas isso não interrompe a palavra é capaz de chegar até aí. Se você busca por cura, então receba a sua cura. Se você busca por libertação, então receba a sua libertação. Profetize isso sobre a sua vida: eu estou liberto em nome do Senhor Jesus, eu estou curado, eu estou curada em nome do Senhor Jesus, eu estou liberto em nome do Senhor Jesus. Decrete tua vitória, decrete tua bênção, creia na salvação, e assim será salvo você e sua casa. Também, nas quintas-feiras, nós temos vigília, das 20 horas até a meia-noite. E aqui a programação, ela não para, porque também nas terças e nos sábados temos ensaios. Então todos os dias da semana entregamos ao nosso Deus, buscamos ao Senhor, porque nós sabemos que devemos buscar a presença de Deus, ainda que estamos nos últimos dias e mais necessitados somos de buscá-lo para a honra e glória de Deus. Quero também deixar a oportunidade com o irmão Júnior. Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom, irmãos, só reforçando o que o irmão Lucas falou, é justamente isso. É um ministério sério, um ministério que não brinca, e como ele já deixou claro, essa semana agora que passou, essa semana agora que nós estamos, aqui passou que hoje é segunda. A semana que passou, ou seja, nós já, se vocês olharem no YouTube da igreja, no Facebook da igreja, vocês irão ver um testemunho de uma mulher que ela tinha câncer, ela tinha um nódulo na garganta, e ela deu um testemunho, tá no Instagram da igreja, do Facebook e do YouTube. Se vocês passarem lá e olharem, vocês irão ver essa mulher dando testemunho. E o nome de Jesus sendo glorificado, porque como o irmão Lucas falou, nós buscamos, nós acreditamos no poder do Senhor Jesus, nos milagres do Senhor Jesus nos tempos atuais.
Muitas pessoas falam que não, olha, essa doença é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, olha, você tem que ficar com essa doença, isso, aquilo. Não, isso não existe. Aqui nós mostramos que doença não vem de Deus, doença vem do demônio. O demônio que coloca doenças nas pessoas. Mas aqui nós mostramos também que o Deus que curava antes, cura agora. Que o Deus que libertava antes, liberta agora também. Ou seja, nós mostramos, nós não só falamos que Jesus cura e fica só no altar, não. Se vocês vierem até aqui, vocês irão ver. Ou seja, então façam a prova, venham até aqui. E se vocês vierem com o coração aberto para ouvir e para aceitar o Senhor Jesus na sua vida, vocês irão ver. Ver o que, Júnior? Ver o poder de Deus, ver a presença do Espírito Santo neste lugar, porque é impossível uma pessoa entrar aqui e não sentir a presença de Deus e não sentir algo diferente. Muitas pessoas entraram, e todas as pessoas que entraram e disseram: olha, toda vida que eu entro lá, eu sinto uma coisa diferente, eu sinto uma presença boa, eu sinto uma paz. Então venha, nos faça uma visita, faça esse voto, venha até aqui. Teve pessoas que saíram de casa orando, dizendo: Senhor, ela chegou, se sentou ali, no final do culto ela deu testemunho: olha, eu orei em casa pedindo para Deus me dar uma resposta, e Deus me deu uma resposta. Então se você pede, Deus fala, Deus ainda fala com os seus, Deus ainda responde. Mas o que tem acontecido? O que tem acontecido é que muitas das vezes as pessoas têm buscado o lugar errado, muitas das vezes as pessoas têm buscado os lugares errados. E por que Deus não fala mais? Porque as pessoas não buscam. As pessoas não buscam intimidade com Deus e acham que Deus fala de todo jeito, usa qualquer pessoa. Para Deus vir usar, nós temos que nos santificar, nós temos que buscar, nós temos que fazer por merecer. Não é só como se fosse um balde de água que Deus rebola sobre a sua vida. Tem que ter esforço para que os dons de Deus desçam sobre a vida de cada um de nós. E nós nos esforçamos, não somos perfeitos, somos falhos, não somos diferentes de vocês. Muitas das vezes nós temos nossas falhas, nós temos a mesma carne que vocês têm, nós temos os mesmos desejos, mas há uma diferença. Nós decidimos renunciar aos nossos desejos, nós decidimos renunciar a nossa vida a cada dia por amor a Cristo, por amor ao Senhor Jesus. Então vamos lá, irei entrar na palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Repetindo, Lucas 22, versículo de número 54 em diante, que diz o seguinte: Então prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, essa palavra é bastante interessante. Por quê? Porque aqui nós vemos Pedro negar a Jesus. Pedro andava com Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro via os milagres de Jesus, mas Pedro negou ao Senhor Jesus. Ele negou ao Senhor Jesus, mas começa a ser interessante. Por quê? Porque se nós pararmos para meditar em algo, Pedro, ele tenta se esconder, uma lareira é acesa, e Pedro, ele se senta. Mas entenda uma coisa: as pessoas que Deus chama, até quando tentam se esconder, as pessoas conhecem. Por quê? Porque elas olham para você e vê algo diferente. A mulher olhou para Pedro e disse: tu és um deles.
Pedro disse: não sou. Aí vem um homem e diz: olha, tu és um dele. Olha, eu não sou. Aí vem: olha, não, você é um dele. E Pedro diz: eu não sou. Então qual é a palavra de Deus hoje para você? Não tente se esconder, não tente se esconder de Jesus. Não adianta você se esconder, por quê? Porque as pessoas que estão fora sabem que você é dele. Ele colocou um selo em você que diz que você é dele. Não adianta você correr, não adianta você fugir, não adianta se esconder. As pessoas que estão lá fora vão olhar e dizer: olha, não, você era da igreja. Não, você não é daqui não. Olha, eu até entendo eu estar bebendo, eu até entendo eu estar fumando, mas você não, você é dele. Você deveria estar lá no lugar que ele te chamou. Ou seja, irmãos, quem ele chama, não adianta negar, seja por medo, seja por situação, não adianta, continua sendo dele. E quando Pedro cai na realidade, ele vai chorar amargamente. O que é isso? Arrependimento. Arrependa-se do que você fez e volte ao Senhor Jesus. Arrependa-se. O que tem afastado muitas pessoas de Deus nesses dias é o que? A falta de arrependimento. As pessoas negam tanto a Jesus e não se arrependem, não conseguem se arrepender. Então, se você está tentando voltar para Jesus, se você diz: mas Júnior, olha, eu neguei ele, eu entristeci ele, se arrepende, e o Senhor Jesus, ele te recebe novamente, e o Senhor Jesus, ele te espera. Prova é a prova do filho pródigo. O filho conhecia ao pai, mas ele decide largar tudo e ir a uma cidade distante, gastar a parte da herança que recebeu. Mas veio uma fome terrível e ele começou a padecer necessidades. E o que aconteceu? Aconteceu que ele caiu em si e disse: tenho que voltar à casa do meu pai. Então ele caiu em si. O que é esse cair em si? É você que está aí mesmo me ouvindo. Cair em si e entender que o seu lugar é na casa de Deus. Cair em si e entender que o seu lugar é na presença do Espírito Santo. Prova é que o filho volta para o pai e ele volta sem nada. Ele perdeu tudo que o pai tinha dado a ele. Ele volta sem nada. E o que é que o pai faz? Dá novamente a ele. Deus está esperando você para dar tudo aquilo que o diabo roubou na tua vida. Ah, Júnior, olha, eu tinha paz, eu estava na igreja, eu tinha paz, eu saí da igreja e agora eu não tenho paz. O Senhor Jesus te espera com a paz que o mundo não pode dar. Ah, Júnior, olha, eu estava na igreja, eu tinha prosperidade, eu estava na igreja e não me faltava nada, eu saí e eu estou padecendo. O Senhor Jesus te espera com a providência. Ele é aquele que provê, ele espera você de braços abertos. Ele não está esperando você para jogar na sua cara, não. Ele está esperando você para mostrar que, diferente do diabo, ele está esperando você. Por quê? Porque ele te chamou. O diabo te induz e te prende, mas o Senhor Jesus te chama e te espera. Ele fica esperando você voltar para ele. Ah, Júnior, eu tinha saúde e quando saí da presença de Deus me encontro doente agora. O Senhor está esperando você com a sua cura. O Senhor está esperando você para curar a sua vida, para curar a sua alma, para tirar a aflição, para tirar a ansiedade, para tirar o desânimo. Então volte para a casa de Deus. Não deixe Satanás te induzir com as coisas desse mundo, mas volte para a casa do Pai. Torne-se em si, entenda que esse mundo de nada mais aproveita e volte para a presença do Espírito Santo. Volte para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Pedro nega Jesus e sai, vai chorar amargamente, mas você sabe o que aconteceu ao terceiro dia? Jesus vai atrás de todos aqueles que abandonaram ele. Jesus, ele vai atrás de cada um, aqueles que olhou para ele e diz: olha, não tem o que eu fazer, não tem o que eu fazer. Um negou ele, o outro não acreditou que ele ressuscitou, mas o que Jesus faz? Eu não vou olhar para o que eles fazem, eu vou buscar ele, porque o Pai me deu. Prova ele olhou e disse: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora ou o rejeitarei, mas cuidarei deles. E se o Pai deu você ao Senhor Jesus, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai fazer com que venha uma situação e você volte à presença de Deus. Mas muitas das vezes a situação que você está passando
não é prova de Deus, mas fruto da sua desobediência, mas fruto da sua falta de ouvir a palavra de Deus, é fruto da sua falta de ouvir a palavra do Senhor. E essa situação só vai passar quando você tornar em si e voltar à casa de Deus. A situação da fome daquele filho pródigo, ela ia prosseguir até ele cair em si e voltar à casa do Pai. Passou tudo aquilo quando ele voltou à casa do Pai. Então tem muitas pessoas que estão padecendo, estão passando necessidade, porque não torna em si e entende que o lugar dele é num lugar onde nunca deveria ter saído, a casa do Pai, a casa do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo nessa noite que essa situação só vai passar quando você tornar em si e entender que o seu lugar é onde você nunca deveria ter saído. Volte para a casa do Pai e Ele te dará a paz. Volte para a casa do Pai e Ele te dará, ou seja, o desejo, a vontade de servir a Ele cada vez mais intensa. Mas, irmãos, volte para a casa do Pai. Não brinque. O Senhor Jesus está perto. Ele está à porta. E se nós não vigiarmos, nós iremos ficar. O Senhor irá arrebatar a sua igreja e nós iremos ficar. E sabe o pior do inferno? O pior do inferno não são os demônios. O pior do inferno não é o ranger de dentes, não é o clamor lá, não vai ser o fogo lá. O pior do inferno vai ser a ausência de Deus. Vai ser que lá não vai ter Deus. Não vai ter nada de Deus. Isso é o pior do inferno. Então, irmãos, se você nega Jesus aqui nessa terra, nega, não quero Jesus. O Senhor Jesus naquele dia só vai continuar fazendo a certeza que você disse aqui na terra. Olha, você não quis lá, então você vai para um lugar em que eu não estou. Mas aqueles que negaram os seus desejos, negaram as suas vontades, o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: você tinha tudo para me negar, mas me quis, então vem para o gozo do meu Pai, vem para cá, vem para o meu lado eternamente. Ou seja, então vale a pena nós renunciarmos os desejos e as vontades carnais por amor a Cristo. Então rejeite, renuncie, e o Senhor Jesus, Ele irá te engrandecer naquele grande dia. Essa é a minha palavra, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Agradeço, minha irmã Sara. Acabar em perto para minha. A palavra de hoje vai se encontrar em Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Então, irmãos, a gente pode ver o que a fé ela faz, o poder da nossa fé, porque é algo muito necessário que a gente deve ter a fé, porque a gente pode ver que essa mulher, ela já tinha passado por diversos médicos, por vários remédios, já tinha feito tudo para se curar dessa enfermidade, para se curar desse fluxo de sangue, mas a gente pode ver ao decorrer da palavra que nada disso fez com que ela se curasse. Então a gente pode ver que ela
se tão somente ela chegasse até o Senhor e tocasse nas suas vestes, ela seria curada. E aos olhos das pessoas poderia ser impossível. Ela poderia ter olhado e falado: não tem condições de eu chegar ali, a multidão é muito, tem muita gente rodeando a Jesus, não tem como ela conseguir chegar até lá. Mas o que foi que ela fez? Ela usou a fé dela. Ela não olhou para o problema, ela não olhou para a quantidade de pessoas que tinham rodeando a Jesus. Mas o que foi que ela fez? Ela colocou a fé dela em ação. Ela colocou a fé dela em ação e ela foi até Jesus. Por mais que tinha muita gente apertando a Jesus, muita gente perto de Jesus, mas ela foi se arrastando, mesmo fraca, mesmo doente, mas ela foi chegando até Jesus. E ao tocar nas vestes do Senhor, ela é curada. Ela é curada. E o Senhor, ele ainda fala, o Senhor, ele ainda pergunta quem o tocou. E os discípulos, ele fala: mas mestre, tem muita gente te rodeando, como iremos saber quem te tocou? Mas o Senhor, ele sentiu sair poder dentro dele. Por quê? Porque aquela mulher, ela usou a fé. Então, irmãos, não olhe para o problema, tenha a fé igual essa mulher, porque é o que Satanás, ele vem fazendo nesses últimos dias. Satanás, ele vem colocando conversas, pensamentos na nossa mente para que venhamos deixar a nossa fé de lado, para que venhamos perder a nossa fé, perder a confiança em Jesus. Porque muitas das vezes a gente tem um filho, a gente tem uma família, um marido fora da presença do Senhor, que se afunda nesse mundo, que se afunda na prostituição, na droga, na bebê, na cachaça e por aí vai. Então, Satanás, ele começa a colocar coisas na nossa mente, de que não tem mais jeito, de que já está no fundo do poço, não tem mais como voltar para a presença do Senhor, não tem como ser liberto. Mas aí, o que a gente deve fazer? A gente deve repreender, a gente deve confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o Deus a quem a gente serve, ele não erra em nada. Só que a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé. Mas como eu consigo adquirir a minha fé? Como a minha fé é gerada? Através da palavra. A partir do momento em que você começa a escutar a palavra, a partir do momento em que você começa a ler a palavra, a ter aquela meditação com o Senhor, então aquela fé irá ser gerada. Por quê? Porque através da palavra você irá ver os milagres, você irá ver as curas, você irá ver as libertações que o Senhor fez. Então, a partir disso, a sua fé começa a ser gerada. Você começa a ter uma fé mais grande, mais firme, mais intensa. E aí você irá ter forças para continuar orando pela sua família, para continuar orando pelo seu filho, pelo seu marido. Então, é o que essa palavra ela vem falar para cada um de nós. Não desista da sua família, não desista do seu filho. Em vez de você amaldiçoar, em vez de você escutar coisas que Satanás ele coloca na sua mente, você olha e você começa a profetizar, igual essa mulher fez. Você começa a profetizar: eu verei o meu filho na casa do Senhor, eu verei o meu marido, a minha família na casa do Senhor. E se você tem alguma enfermidade, você coloca a sua fé em prática, você começa a profetizar da mesma forma: eu serei curada. Porque a gente pode ver que essa mulher, ela sabia que ela não poderia ter chance de chegar até o Senhor e conversar com o seu filho para ser curada, mas ela sabia que ela, se somente tocasse nas vestes do Senhor pela fé dela, ela seria curada. Então a palavra do Senhor, ela vem falar que a fé ela é o firme fundamento das coisas que a gente não se pode ver, mas a prova das coisas que a gente se espera. Então, você só pode esperar o Senhor se você tiver fé, porque você não o vê. Então, da mesma forma, se você vem buscar a sua cura, se você vem buscar o seu milagre, você já tem que vir com fé. Você já tem que vir crendo que irá receber. Da mesma forma que essa mulher fez, ela já foi crendo, ela não foi duvidando, ela já foi crendo que iria ser curada, ela já foi na certeza: eu vou ser curada. E a gente pode ver que ela foi curada. Então, irmãos, esse é o poder da fé. A gente deve colocar a nossa fé em prática. Então, a partir de hoje, coloque uma coisa na cabeça de vocês, coloque uma coisa no coração de vocês: a buscar mais, a começar a gerar mais fé, a começar a ler sobre os milagres de Jesus, sobre as curas de Jesus, pois na palavra ela vem falar sobre cada cura, cada milagre, cada coisa impossível aos olhos do homem. Até mesmo ressurreição vem falar na palavra do Senhor.
Então, a partir do momento em que você vem ler essa palavra, vem falar sobre esses milagres, então a sua fé irá ser gerada. Porque da mesma forma que Jesus ele curou pessoas de câncer, pessoas de diversas doenças, o Senhor ele também pode te curar, seja da maior enfermidade. Ah, mas o médico já falou que não tem jeito, mas para Jesus tudo é possível. Para Jesus, o Senhor, Ele é o médico dos médicos e Ele pode te curar, seja de qual for a sua enfermidade. Mas para que isso aconteça, basta você ter fé, basta você crer no Senhor, basta você acreditar no seu milagre e buscar de todo o coração. Mas não é apenas buscar só pelo milagre, buscar só pela cura, mas sim buscar firme, permanecer na presença do Senhor. Porque existem muitas pessoas a qual vem à igreja, a qual busca pelo milagre, busca pela cura, mas quando recebe, sai da igreja, são pessoas ingratas, não agradecem ao Senhor. Então, se você vem buscar pela sua cura, se você vem buscar pelo seu milagre, pela salvação, pela libertação da sua família, não busque só enquanto não recebe, mas busque quando receber. Quando você receber, você vem, você testemunha e permanece firme nos caminhos do Senhor. Porque a partir do momento em que a gente permanece firme nos caminhos do Senhor, perseverante nos caminhos do Senhor, o Senhor ele nos acrescentará tudo aquilo que precisaremos. Então, essa é a minha palavra, que vocês possam guardar essa palavra no coração de cada um. Amém. Glória a Deus. Irmãos, por isso sempre é bom estar ligado na palavra. Por quê? Por um motivo nítido. Quando nós ficamos ligados na palavra, quando nós ficamos atentos na palavra, o que acontece? Deus, ele nos revela. Em meio à revelação divina, por meio da palavra, vem profecias. Então, o que acontece? Vamos para um agora. Primeiro, a revelação sobre a palavra. Quando se juntam as duas pregações, olha o Espírito Santo, ele está em nosso meio. Em um só Espírito nós estamos em meio à conectividade. Versículo de número 18. Aí, você vai ler. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha a importância, irmãos. Isso daqui quem está dizendo é o jovem rico, o qual o irmão Júnior, ele falou na primeira pregação. Agora olha só o que se diz no versículo de número 28 de Mateus 5, o qual a irmã Sara acabou de ler. Versículo de número 28. Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Agora olha só o que a revelação da palavra faz. O filho olha para o meio do nada e diz: eu irei voltar para a casa de meu pai e irei de volta. A mulher do fluxo de sangue diz o quê? Eu vou até Jesus e vou tocar as vestes. Ou seja, as profecias sendo lançadas em meio às palavras, em meio aos pensamentos nos corações. O que acontece? Veio a se formar ações. Lucas, o que você está falando? Uma simples coisa. O filho, através disso, através desse pensamento, através dessa palavra profética, ele volta ao pai e ele recebe uma libertação. Através dessa volta, ele já volta arrependido e adquire a salvação. Por isso o pai diz: olha, o que estava morto agora está vivo. Na vez da mulher do fluxo de sangue, ela diz: eu irei tocar somente nas vestes do Senhor Jesus. Quando ela vai até lá, ela já vai quebrantada, ela já vai entregue, ela é um tudo ou nada. Quando ela chega lá, ela recebe uma cura. Olha o que Jesus ele chega a dizer no versículo de número 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Jesus já disse: você é minha filha, você agora está salva. O que é isso? Pessoas que agiram pela fé em meio a uma fala profética, em meio ao pensamento quebrantado perante ao Deus vivo. Existem pessoas ainda nesse ano de 2025
e voltarão para o Senhor de duas formas: uma, arrependido por causa que saiu da presença de Deus; segunda, para serem curadas. Existem pessoas que vão se chegar até o Senhor novamente, pessoas irão adquirir a salvação através dessas duas formas ainda nesse ano, pessoas que eu vou voltar ainda para a casa do Pai, vai mesmo. Em nome do Senhor, se estão doentes, enfermas, de falar a mensagem verdadeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, agirá pela fé, irá até a Jesus, irá também adquirir a salvação para testemunhar, para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho do reino dos céus. Então fique ligado nessa palavra. Duas formas o Senhor vai agir esse ano: primeiro, através de arrependimento àqueles que saíram; segundo, através daquelas pessoas que hoje estão enfermas, mas em nome do Senhor Jesus serão curadas, para testemunhar o que o Senhor faz. E entendem, irmãos, a importância de estar fixado, ouvindo a palavra, porque tem muitas pessoas que pegam, colocam ali um vídeo, aí não assistem, não prestam atenção. Quando você decide prestar atenção na palavra do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, milagres acontecem. Marta, ela estava de um canto para outro, e não prestava atenção na palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe foi e nunca lhe seria tirada: a boa palavra do nosso Deus. Também quero dar oportunidade ao irmão Carlos. Glória a Deus, salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma live e dando oportunidade de falar de um ponto que é fato, e muitos são chamados, muitos têm um chamado de Deus, mas o porquê que poucos perseveram, que poucos prevalecem em seu chamado. A gente sabe bem que muitos até querem ter algo de Deus, muitos até desejam fazer a obra, mas por que não perseveram? Porque as pessoas hoje em dia, no tempo de hoje, querem um evangelho de facilidade. As pessoas muitas das vezes não querem pagar o preço pelo chamado, não querem pagar o preço. As pessoas às vezes, vamos dizer, que entram enganadas por si mesmas, achando que o evangelho é um lugar de facilidade, que não vão passar por lutas, que não vão passar por provas, que não vão passar por dificuldades. Então, é por esse motivo que muitos até entram, mas desistem. A gente vê o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, onde fala que Jesus apazigua a tempestade. A palavra do Senhor é para lhe dizer que entrando ele no barco, ou seja, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E como a gente conhece a passagem, a gente sabe que esse no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos, perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos do mar que obedecem? Então, como eu estava falando, eles tomaram a decisão de entrar no barco com Jesus, mas eles não sabiam que passariam por uma tempestade, que passariam por vendavais. E o interessante é que, em meio a tudo isso, Jesus se encontrava dormindo, Jesus se encontrava descansando, sem preocupação alguma, enquanto os seus discípulos se encontravam desesperados, porque eles olhavam ao redor e viam o tamanho da tempestade, o tamanho dos vendavais e das ondas, e que o barco se enchia d'água. Então clamaram ao Senhor, até que o despertaram. O Senhor veio acalmar a tempestade. Mas o que é isso? Eles não sabiam que teriam que, para seguir a Jesus e para caminhar com Jesus, teriam que passar por problemas. E é o que acontece na atualidade. As pessoas entram, desejam fazer a obra do Senhor, mas ao se darem conta dos problemas que se levantam, dos ataques,
Os contra-ataques que o inimigo lança contra as suas vidas, as pessoas desistem, as pessoas se desesperam, as pessoas perdem a fé, as pessoas pulam do barco, negam a Jesus, porque não estavam dispostas a passar pelo problema para fazer a obra do Senhor. Porque, como eu falei, o Evangelho não é um lugar de facilidades, mas é um lugar de luta, de provação. E muitos que não estão dispostos a pagar o preço, que não estão dispostos a carregar a sua cruz, a passar por dificuldades, porque é algo que eu sempre venho a falar. Você quer fazer a obra do Senhor? Ah, tá bom, quero, mas você está disposto a ser humilhado para fazer a obra? Você está disposto a passar por dificuldades por amor à palavra? Você está disposto a passar perseguição por amor à palavra e por amor ao seu chamado? Se não estiver, irmão, sinto por você estar no lugar errado do Evangelho, para você fazer a obra do Senhor, para você caminhar com Cristo. Quanto mais próximo você estiver com Cristo, eu lhe asseguro, maior será a luta na sua vida, maior será o problema. Mas é claro, evidente que você também terá a paz que o mundo não oferece. Mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, se você for uma pessoa de fé, você terá também a sua paz, porque você espera no Senhor, que você crê que o Senhor proverá na sua vida, você crê que você passará pela luta, mas não permanecerá. É assim, as pessoas que têm fé, elas não olham para o problema, não olham para o tamanho da dificuldade e da aflição, porque qualquer problema que se levanta, ela já olha e vê e sabe que vai passar, que não vai permanecer, que tudo aquilo é uma provação, tudo aquilo é apenas uma prova, é uma etapa da sua vida, para que venha algo melhor. As pessoas se alegram em meio às suas perdas, porque sabem que não está perdendo, está ganhando. Enquanto aqueles que não têm fé se entristecem em meio às dificuldades, se entristecem ao notarem o que terão que passar por amor a Cristo e também por amor às almas, né? Que um ponto eficaz é que nós tenhamos amor um para com os outros, amor pelas almas não só pelos que estão ao nosso redor da igreja, mas pelos que estão lá fora do mundo perdidos. É esse amor que nos faz perseverar, é esse amor que nos faz prevalecer na palavra, porque é o desejo de ganhar essas almas para o Senhor Jesus, é o desejo de trazer essas almas para onde estamos hoje, é o prazer de apresentar aquele que nos salvou, que nos restaurou, também para essas pessoas que se encontram lá fora na bebida, na droga, na prostituição, mas só persevera aqueles que realmente têm fé, né? Que é um assunto também que Sara acabou de comentar. Então esse é o preço da fé, e é o preço que devemos pagar para termos uma vida com Cristo, para caminharmos com Jesus, né? Não é fácil, mas é algo que valerá a pena. É algo que nos vale a pena, porque, como eu falei, nós temos a paz que o mundo não tem. Aparentemente, o mundo vive mais alegre, aparentemente, o mundo vive mais contente, porque eles bebem, eles fumam, eles se prostituem, eles aparentemente se divertem, mas se você for parar para ver, logo em seguida, eles estão tristes, estão destruídos, porque aquilo que eles fizeram para tentar uma alegria, logo passa, é passageiro. O prazer que o mundo oferece é passageiro, mas a paz que Jesus tem para lhe dar é eterna. E ninguém pode tomar de você, a não ser que você mesmo queira jogar fora. Então, é algo que devemos aprender, e que também em meio às lutas e às tempestades, nós não venhamos olhar para o problema, nós não venhamos olhar para o que está ao nosso redor, mas somente para o alto que é de onde vem o nosso socorro, é de lá de onde vem a nossa salvação, que os nossos olhos estejam sempre fixados no Senhor, que a nossa fé esteja sempre intacta, para que o Senhor possa nos guardar e operar em nossos vidas. Então essa é a minha palavra, eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, também ouviu o irmão Davi. Glória a Deus, sou eu agora, né? Vou trazer uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, aqui Pedro ele estava falando para a gente se arrepender, para que assim pudéssemos ser batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados e também para recebermos o Espírito Santo. Por quê? Porque é necessário a gente se arrepender para poder assim a gente ser batizados, para recebermos o Espírito Santo. Porque não tem como receber o Espírito Santo sem houver o arrependimento dentro de nós. Porque se você vai para a igreja, mas não se arrepende, vai para a igreja, senta na cadeira, ouve a palavra e mesmo assim fica fazendo as coisas, mudando as coisas deste mundo, você não se arrependeu, você ainda não tem o Espírito Santo, você ainda está em comunhão com as trevas, com as coisas deste mundo. E é que as pessoas hoje em dia mais pensam que só por ir para a igreja já está salvo, só por ir para a igreja já tem Jesus no coração, na vida. Não, isso é um grande engano. Por quê? Porque é necessário você se arrepender. Não é só você dizer, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero buscar o Senhor Jesus, eu quero aceitar Ele, só que aí você não se esforça, você não quer mudar, você não porque o verdadeiro arrependimento é você buscar, é guardar, verdadeiramente se arrepender, você guarda a palavra. E é o que Pedro estava falando, que devemos se arrepender para sermos batizados. Por quê? Porque para sermos batizados, antes de sermos, temos que nos arrepender de alguma coisa que fazemos, de tantas coisas que fazemos, que entristecemos ao Senhor. É a partir do momento que a gente decide, olha, eu quero me arrepender, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir de todo o coração, guardar a sua palavra. É aí que você pode ser batizado, porque as pessoas chegavam até João Batista no Rio Jordão confessando os seus pecados, e aí João as batizava. João mesmo ele pregava, arrependei-vos e batizai-vos, para que o vosso pecado seja perdoado, porque em verdade vos batizo com água, mas virá outro após mim, que é antes de mim, que vos encherá com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava falando acerca de Jesus, e quando ele viesse, ele vos batizaria com o Espírito Santo. E para recebermos o Espírito Santo é necessário que venhamos se arrepender e ser batizados. Porque não tem como a gente receber o Espírito Santo sem ser batizado. Não tem como recebermos o Espírito Santo sem nascer de novo. Podemos usar um exemplo. Em João capítulo 3 vai falar que Nicodemos foi à noite ter um encontro com Jesus e perguntou: mestre, bem sabemos que você tem vindo de Deus, e que ninguém poderia fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É aí que Jesus fala para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Foi aí que Nicodemos respondeu: mestre, pode porventura um homem nascer já sendo velho? Pode porventura pelo menos um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Foi aí que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, para vermos o reino de Deus, para chegarmos até o reino do Senhor, temos que nascer da água e do Espírito. Temos que nascer de novo. Porque não tem como a gente receber a Cristo e se arrepender. Por quê? Porque é necessário você se arrepender primeiro para receber a Cristo. Não é você estar na igreja que você já vai receber ao Senhor. Não. Você recebe Cristo dentro de você a partir do momento que você se arrepende e que você é batizado. E a partir do momento que você se arrepende e que você é batizado, que se faz uma nova criatura, é a partir do momento em que o Espírito Santo entra dentro de você. É você se arrependendo que você vai ter o Espírito Santo dentro de você. Só que as mentes das pessoas hoje em dia estão sendo enganadas, porque é só eu estar dentro de uma igreja que eu já tenho Jesus dentro de mim, é só eu estar dentro de uma cadeira ouvindo a palavra que eu já estou salvo. Não, isso é um grande engano. O verdadeiro arrependimento que você
se arrepende, que recebe o Espírito Santo, é você decidir guardar a palavra, é você decidir se arrepender de tudo aquilo que você faz. Você sabe que tudo que você faz, quando você escuta a palavra, que começa a ouvir a verdade, você sabe que tudo aquilo que você estava fazendo era errado, e agora Deus não te tomará mais por inocente. Cabe você querer se arrepender ou não, porque hoje em dia tem muitas pessoas que têm 5 anos, 10 anos de igreja, mas mesmo assim nem se arrependem, mesmo assim continua a velha prática, só dá uma de religioso. Os fariseus eram religiosos, eles davam dízimos, eles vestiam de vestes formosas, só que eles não tinham dentro deles o Espírito Santo, eles não tinham dentro deles o Espírito Santo, porque dentro deles estavam secos, vazios, eram sepulcros caiados. Jesus mesmo falou, eles eram hipócritas, não guardavam a palavra, pareciam, mas não guardavam. Então, irmãos, para que venhamos receber o Espírito Santo, é necessário se convertermos, é necessário se arrependermos cada dia mais, carregar a nossa cruz cada dia mais. É pesada, Jesus carregou, e é necessário que carregamos a nossa cada dia mais. É você renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então essa é a minha palavra, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Parabéns. Vai escolher o louvor. Essa forma. Pode lançar que eu assim embaixo. Pode dizer que se tiver doente, vai ser curado. Amém. Se tiver quem tiver doente, vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Fala dizer. Ah, é verdade. Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 15 em diante, o Senhor ele lança uma profecia aos discípulos, e Jesus também fala em João 8, versículo de número 32 e 33, que aqueles que forem os seus e permanecerem na sua palavra, verdadeiramente seriam seus discípulos, e seriam libertos e conheceriam a verdade. Voltando então para Marcos de número 16, capítulo 16, versos 15 em diante, o Senhor Jesus ele deixa claro uma coisa: vocês irão por todo mundo, a missão é: pregue a palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado irá ser salvo, mas quem não crê será condenado. Agora é a melhor parte: e os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, beberão bebidas mortíferas e não lhe causará dano algum, falarão novas línguas. E nós podemos ver que o Senhor Jesus ele deixa claro uma ordem sobre seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Todos aqueles que obedecem à sua palavra. Então o que acontece? O Senhor ele nos deu a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Agora cabe a cada um crer, tomar posse dessa palavra para que isso venha a acontecer, para que isso através do nome do Senhor Jesus venha a acontecer e o nome do Deus vivo seja glorificado. Vai falar alguma coisa? Não. Jesus é Jesus salvo, cura de terra. Jesus salva. Irmãos, agora que é 8h26. À noite é uma criança. Irmãos, Jesus ele nos libertou. Nós podemos dizer assim que não nascemos em bons caminhos, mas o Senhor nos mostrou o caminho. O Senhor ele nos tirou do caminho de morte e nos trouxe a caminho de vida. O Senhor ele fez isso por amor a nós. Quão maravilhoso isso é. A pessoa chega a se emocionar, a se dizer assim, porque se nós formos meditar em tudo que nós já vivemos lá atrás, tudo que nós estamos vivendo hoje, é um milagre da parte de Deus. Nós bem que poderíamos ter sido curados lá atrás e desistido, bem que poderíamos ter recebido bênçãos de porta de emprego, de cura, de algum outro tipo de libertação e ter saído dos caminhos do Senhor. Mas
pela gratidão a Deus, resolvemos permanecer, resolvemos ser como aquele leproso, que ao ser curado, veio e voltou, dando glórias ao nome do Deus vivo. Jesus olhou e disse: não foram 10 os curados, cadê os outros 9? Porventura só este samaritano estrangeiro voltou dando glórias a Deus. Ele muitas pessoas recebem cura, e como o irmão Carlos, a irmã Sara estavam dizendo, saem da igreja, mas aqueles que resolvem permanecer serão cada vez mais abençoados, porque o segredo é permanecer. O segredo sempre foi esse, permanecer na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem, por alguma ansiedade, algum problema, sair da palavra de Deus, e quando sai, acaba se destruindo, acaba dando oportunidade para que Satanás possa destruir a vida completamente. O Senhor, Ele nos ensina que a nossa vida verdadeira não é aqui na terra. Nós temos que entender isso, e muitas pessoas são difíceis de entender, e por ser difícil entender, Deus muitas vezes permite elas perderem. Aí tem pessoas que perdem, causam uma dor enorme para vir compreender depois: realmente a minha vida não é aqui na terra, irei partir um dia. Aí quando tem esse pensamento, o coração se quebranta, aí vai buscar a presença do Senhor, aí vai buscar o Senhor, aí quando busca o Senhor acaba encontrando, porque a Bíblia deixa claro que todos aqueles que buscam o Senhor encontram. Aí o que acontece? A vida é transformada. Então, se você quiser ser um pregador do Evangelho, se você quiser ser um missionário, se você tiver o desejo de ser um pastor, cuidar de ovelhas, ainda que seja difícil, se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Cristo, uma serva de Cristo, você tem que entender uma coisa: é necessário se sujeitar às ordens do Senhor, é necessário se sujeitar à ordem do Deus vivo, para que assim o Senhor possa agir sobre a sua vida. Felizes são aqueles que obedecem à palavra do Senhor, que permanecem na palavra do Senhor. Felizes são aqueles que continuam na palavra do Senhor. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos, infelizmente, acabam desistindo pelo meio do caminho. Muitos, infelizmente, olham para trás, e o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que olham para trás não é apto, não se torna mais apto de entrar no reino de Deus. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou em estátua de sal. Então nós temos que compreender uma coisa: ao olharmos para trás é destruição, ao olharmos para frente, o alvo é Cristo, a chegada é Cristo, o reino dos céus é reservado para todos aqueles que atravessarem a esta meta. Paulo deixou claro uma coisa: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, guardei a fé. É isso que nós temos que fazer: encerrar nossa carreira, não ver a sua fé com dinheiro, diga: meu amor está em Cristo. Se pessoas chegarem com fama, diga: meu amor está em Cristo. Se pessoas chegarem com as riquezas maiores, as maiores riquezas da terra, deixe claro: a minha maior riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Além dele ou fora dele, não há nada. Ele é minha maior riqueza. Tenha isso reservado e guardado em seu coração, para que não se desvie dos caminhos do Senhor e permaneça firme até o fim, para que você possa adquirir a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, 5. Não, foi 93. 5. Meu Deus. Ai. Louvor da harpa cristã, 193, a harpa que na atualidade muitas vezes é pouco usada e muito desvalorizada, mas tem louvores espirituais. Amém. Pode começar. Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas
essas que são ricas e infalíveis pra te valer. Por ele te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus vales salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Oh, glória! Se Cristo está, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Por ele te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Irmãos, e a tendência é evoluir, a tendência é aumentar. Se Deus quiser, logo, nós vamos dizer, logo o Senhor irá fazer aqui tem mais pessoas para que assim traga também a palavra de Deus até vocês, que Deus possa utilizar aqueles que tiverem aptos, aqueles que tiverem disponíveis, dispostos para ser usados pelo Deus vivo. O profeta Isaías, ele deixou claro o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Está na hora de muitas pessoas dizer, eis-me aqui, Senhor. Está na hora de muitas pessoas aqui para fazer a sua vontade. Envia a mim. Então o que acontece? Que assim suceda em nome do Senhor Jesus. As pessoas que assistirem desde o começo até aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, transformar a vida de vocês. Vai ser de nossa parte, para com Deus e para com vocês, sempre que possível, fazer lives, trazer vídeos, trazer palavras, fazer com que a palavra do nosso Deus seja cada vez mais expandida para a glória e honra do nosso Senhor. Vamos fazer a oração final, encerrar. Live abençoada. Eu não estou querendo nem terminar, querendo chegar até às 9 horas, mas vamos lá. Espírito Santo, Senhor, aqueles, ó meu Pai, que ouvirem esta palavra, que elas guardem no coração, Senhor. Que sejam essas pessoas transformadas em nome do Senhor Jesus, Pai.
Aquelas pessoas, ó Senhor, que estão tendo medo, Pai, estão tendo receio, Senhor, nesse momento, que o medo desapareça, Senhor, que o receio, que cada opressão desapareça em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, Senhor, envia anjos de encontro a essas pessoas que irão assistir, Pai. Os anjos vão de encontro a cada uma delas e possam assim tocar, Senhor. Transformar, ó Senhor, através de bruxarias quebradas, através de feitiçarias quebradas, Pai. Sejam todos destruídos em nome do Senhor Jesus. Não terás mais efeito contra a sua vida. Espírito Santo, Senhor, desperta, ó Senhor, dons espirituais sobre a vida daqueles, ó Senhor, que estão dormindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para teu nome ser glorificado. Ó Espírito Santo, Senhor, chama de volta aqueles que foram da tua presença. Chama de volta aqueles que estão afastados de Ti, Pai. E ao eles virem, Senhor, que possa permanecer na Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, Senhor, quebra laços, destrói grilhões, Senhor, quebra bruxarias, destrói obras malignas, Pai. Não importa a distância, Senhor, mas essas pessoas que ouvirem, Senhor, nas vidas das mesmas, sejam então milagre acontecido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas enfermas, Pai, possam ser curadas em nome do Senhor Jesus. Pessoas curadas, oh Pai, pessoas enfermas de câncer sejam curadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a cura suceda em nome do Senhor Jesus. Pessoas que sentem dores de cabeças frequentes, pessoas que sentem dores, ó Senhor, nos braços, nas pernas, no estômago, nas costas, sejam curadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas, ó Senhor, que estão enfermas, doentes de qualquer doença, Pai, sejam curadas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, para a tua honra e para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aquelas pessoas que quiserem aceitar ao Senhor Jesus Cristo, podem dizer: eu hoje estou aceitando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas que assim aceitarem a Ti, Senhor, através dessa gravação, e os nomes delas, ó meu Pai, possam ser escritos no Teu livro, no livro da vida, Pai. E os nomes delas voltem a ser acesos, Senhor, daqueles que estão voltando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra e também para a Tua exaltação. Amém. Deus nos abençoe. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia.